Muito bom dia. O Zebu para o Mundo de hoje fala de um assunto que chamou a atenção de muita gente da cadeia produtiva da pecuária de corte. Foi um estudo divulgado pelo Centro de Inteligência da Carne, da Embrapa. O estudo mostra que a carne brasileira entra no mercado internacional com um valor menor do que a carne dos nossos concorrentes. O preço chega a ser 27% e até 41% menor. O Sicarne levantou o preço em 20 dos maiores exportadores de carne bovina fresca, resfriada e congelada. Para falar desse levantamento, nós estamos com um dos pesquisadores do Sicarne, o Dr. Guilherme Malafaia. Também participa do Zebu para o Mundo de hoje o comentarista e analista do canal do Boi, João Pedro Cuti Dias. O Guilherme Malafaia é pós-graduado em Administração de Empresas, com mestrado em Economia Rural e doutorado em Agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte da Embrapa, em Campo Grande. Obrigado pela participação de vocês. Doutor Guilherme, por que a carne brasileira está nesse nível mais baixo, valor mais baixo do que a dos concorrentes? Primeiramente, bom dia. Satisfação muito grande poder estar aqui no programa Zebu para o Mundo, conversando aí com o Zaidan, com o João Pedro. Primeiramente aí o que a gente tem que entender é que tipo de carne o Brasil exporta, né? Comparando com os nossos concorrentes. O Brasil ele tem uma predominância na exportação de carne congelada, enquanto Austrália, Estados Unidos são exportadores de carne fresca, de carne resfriada. Isso já faz uma baita diferença, isso já tem um grande apelo, né, em termos de qualidade e de preço, gerando uma diferenciação, né? A carne congelada ela vale bem menos. E a utilidade que essa carne tem, né, nos nossos mercados demandantes. Então, geralmente a carne que o Brasil exporta é uma carne que a gente chama de carne ingrediente. É uma carne que vai ser utilizada, que vai ser processada nesses mercados. Então, vai virar almôndega, vai virar hambúrguer, vai virar panqueca, enfim, né? Já a Austrália, Estados Unidos, eles já estão num outro segmento, num segmento mais de carne culinária, que são carnes que já típicas para pratos, carnes gourmets, que vão para o mercado horeca, de hotéis, de grandes redes de restaurantes, que vão para os caterings. Então, isso tem um valor muito maior, né? Um apelo muito maior. Então, muito está relacionado a isso, a questão do tipo de produto que a gente está oferecendo no mercado, os nossos clientes e a utilidade que esses clientes vão dar na forma de entregar o produto aos seus consumidores. Basicamente, seria esse o movimento aí que explica muito a questão assim, dessa diferenciação de preço. Legal. Eu vou pedir, viu, João, antes de você fazer sua pergunta, uma tela mostra preços que o Sicarne apurou. Coloca para gente. Esse é o preço... Não, a outra tela, por favor. O preço da carne por quilo. Exatamente isso aí. A carne no mercado internacional, o quilo no Brasil, ou o quilo da carne brasileira, $4,17. Você multiplica por R$ 5,60, que é o valor do dólar. Então, você calcula o que seria em reais. Dos Estados Unidos, $7,17 o quilo da carne comercializada no mercado internacional. E da Austrália, que é outro grande concorrente do Brasil, $5,76. E, só para a gente ter uma noção, estão aí números do estudo do Sicarne. João, você quer perguntar, por favor? Eu ia comentar com o Malafaia é o seguinte, o Brasil, nos últimos 2, 3 anos, uma revolução na exportação brasileira.
A China entrou pesado no mercado, ela habilitou muito mais frigoríficos, antes estava restrito praticamente a um grupo e hoje não, já temos mais de 37 homologados. E no acordo sanitário Brasil-China, a variável é o seguinte, animais com menos de 30 meses. A China não quer a carne muito gorda, ela quer uma carne de animal novo e tal. A preocupação dela era com a vaca louca e tal, mas não tem nada a ver, mas eles colocaram isso no acordo. E a China hoje é metade das exportações do Brasil estão com destino no mercado chinês. Nesse momento que você produz um animal com menos de 30 meses, bem acabado, e você não tem condições e a China compra o dianteiro e o traseiro. Tempos atrás eu vi um comentário que o JBS teria feito um acordo com uma rede de venda direta de carne na China para sair a carne já pronta daqui para a China. Isso vai pegar, na sua opinião, isso vai ser um fator de mudança nesses patamares de preço que nós estamos mostrando aí? Logicamente, a questão da gripe suína, ela afetou muito, né, a oferta de proteína que a China tem, né? Então, isso gerou também esse movimento muito grande aí de demanda de carne. Logicamente, assim, isso não vai perdurar ad eterno, né? Eles vão tentar recompor os rebanhos deles, a própria China já está também produzindo carne bovina em outros países também para se autoabastecer. Isso ficou muito claro na pandemia, né, essa preocupação com a questão do abastecimento. Então, assim, não dá para a gente somente apostar todas as nossas fichas, né, no mercado chinês e ele vai ser a salvação da lavoura. Não, estamos vivendo um momento único, estamos aproveitando esse momento, mas assim, eu acho que a tendência é dar uma diminuída, né? Acho que a China vai tentar de tudo quanto é jeito minimizar esse impacto da dependência de fornecimento de carne. Bom, como é que nós mudamos esse preço desse produto? Temos mercados que hoje nós não acessamos ainda, que são mercados que pagam muito bem pela nossa carne. Japão, Coreia do Sul, né, que são mercados que Estados Unidos, Austrália, eles atendem. Estados Unidos, por exemplo, 80% da carne dos Estados Unidos exportada está concentrada aí em Coreia do Sul, Japão, o NAFTA ali, né, México, enfim, Canadá, né, e Canadá e a própria China, né? Então, eles têm acesso a esses mercados, né? Hoje o Brasil ainda, apesar de várias negociações que estão em andamento, o Brasil ainda não consegue acessar esses mercados, o mercado japonês, e esses mercados aí é o que tende aí para os próximos 20 anos aí serem, né, a grande expansão das exportações da carne bovina, né? A gente percebe que nos próximos 20 anos nós vamos ter dois grandes movimentos aí no mercado consumidor de proteína vermelha. Um é o aumento da demanda, dado basicamente pelo aumento do consumo dos países asiáticos, e a outra é uma sofisticação do consumidor, né? Um consumidor mais exigente, mais preocupado com todos esses pacotes de qualidade que engloba os aspectos extrínsecos da qualidade, como rastreabilidade, como sanidade, como bem-estar animal, como sustentabilidade. Então, assim, vamos encontrar pela frente mercados muito mais exigentes do que temos hoje. E isso remete a uma necessidade cada vez maior dos sistemas produtivos se tecnificarem, reduzirem ciclos, intensificar a pecuária de corte, para que a gente possa, então, aí, ter produtos. E não adianta somente ter produtos eventuais para ofertar. No momento que você entra no mercado premium desse, você tem que ter a capacidade de ter a constância na oferta da qualidade, né? Então isso é o que vai garantir aí esse movimento do Brasil para os próximos anos. Vamos lá, Faia, lá fora há uma pressão grande contra o Brasil, especialmente um mercado que paga bem, que poderia ser um grande comprador nosso, que é o mercado europeu. Certo. Vocês veem hoje uma verdadeira campanha contra o Brasil, usando o argumento de desmata a Amazônia, fogos, uma série de coisas. O Brasil tinha esse mercado europeu até aos inícios dos anos 2000, 2005, 2006, 20% da exportação era com destino no mercado europeu e dava 32% de receita. Certo. Nós fomos perdendo esse mercado ano após ano. Hoje, na Europa, há um jargão que os caras usam, less meat, less heat. Menos calor, menos carne e menos calor. Mas não falta, o Brasil não tem que ter uma posição mais agressiva no mercado internacional, mostrando que o Brasil produz
animais, boi verde e amarelo, como falava o Armindo, o finado Armindo, maior parte do tempo em cima de capim. 10% vai para receber alimento no coxo, etc. Ao contrário dos Estados Unidos, que desmama o bezerro e enfia no confinamento até o fim da vida dele. A Austrália é um país um pouco diferente, mas também ela tem que fazer um trabalho assim. Não falta isso. Você vai na Europa, nos mercados, você não vê uma bandeirinha do Brasil nas gôndolas. Tem da Austrália, do Uruguai, dos Estados Unidos e tal. Não faltaria uma ação da cadeia nossa mostrando isso aí? Sim, melhorar a imagem, né? Eu acho que isso é fundamental. Melhorar a imagem da carne brasileira, né? A Apex Brasil, acho que faz esse movimento, eles vão para as feiras de Anuga, levam o produto, né, é hoje uma exposição mundial de internacional de alimentos, onde se faz a degustação dos produtos, mostrando a qualidade da nossa carne, né? Mas somente palavras não bastam. Né? A gente, hoje em dia, num mercado altamente globalizado, que está vivendo uma pandemia e que vai sair de uma pandemia cada vez mais exigente, você tem que ter comprovações, você tem que atestar, você tem que comprovar. Não adianta eu dizer assim, olha, eu não desmato, eu tenho bem-estar animal na minha fazenda, eu sequestro carbono no meu sistema de produção, tudo bem, mas onde é que estão as certificações, os atestados? Isso vai ser muito exigido daqui para frente. O melhor marketing que nós vamos ter pós-pandemia no setor de alimentos é vender confiança para os nossos compradores. E como é que a gente vende a confiança? A gente vende a confiança através de protocolos de certificação. Agora, doutor Guilherme, que risco a pecuária de corte do Brasil corre diante de situações, ameaças, até no último debate dos Estados Unidos, os candidatos à presidência, o candidato democrata disse que o Brasil tem que ficar esperto, senão ele poderá sofrer sanções econômicas, restrições. Que tipo de risco o Brasil hoje corre diante dessas ameaças todas? Falando da carne bovina em especial. Sim. Eu acho que sim, o Brasil ele tem um grande diferencial, que o nosso grande comprador é o nosso mercado interno, né? 80% da nossa produção, um pouco menos, é mercado interno, né? E logicamente, assim, o Brasil ele tem todo... Nós fazemos uma pecuária altamente sustentável, e via de regra. Exatamente, tem as exceções? Tem, logicamente, existem as exceções, como existe em qualquer atividade econômica, né? Eu acho que assim, o grande desafio nosso de novo, dar transparência dos processos produtivos que nós temos. E os nossos sistemas de produção, eles são altamente eficientes, nós não temos nada o que esconder. Eu acho que quanto mais transparente o Brasil for, a cadeia produtiva da carne brasileira for, mais nós temos a ganhar dentro desse processo, né? A gente tem que entender que economia e meio ambiente, eles não são conceitos antagônicos, e sim são conceitos complementares, né? E o Brasil, poxa, tem uma grande oportunidade aí de poder capturar valor em vários sentidos, não somente no preço da carne, mas em créditos de carbono, serviços ecossistêmicos, enfim, elementos que virão aí nos próximos 20 anos, vão ser parte do dia a dia do produtor, né? E o produtor precisa entender isso. O produtor precisa entender, ele precisa ter uma visão lá na frente, daqui a 10, 20 anos, como é que vai ser esse setor, que elementos vão estar transitando no dia a dia do negócio dele, né? Mas, Malafaia, deixa eu só colocar na tela, João, os nossos contatos para o pessoal de casa conversar com o doutor Guilherme Malafaia, mandar pergunta, enfim, fique à vontade. João. Malafaia, se você olhar, exemplo, o que nós geramos já de pesquisa, e você trabalha numa empresa que nós nunca cansamos de elogiar o trabalho da Embrapa e o papel da Embrapa que tem no processo. Quando você olha os modelos que nós desenvolvemos, os programas, a integração lavoura-pecuária, por exemplo, o Brasil hoje com certeza é o país do mundo que tem maior área, onde você tem agricultura e você tem pastagem. E a nossa fronteira agrícola é em cima de áreas arenosas, que depende dessa pastagem para poder se viabilizar.
Quando você olha hoje o mundo preocupado com a questão do excesso de carbono na atmosfera, hoje nós estamos passando por os anos mais quentes, os meses mais quentes, ou você vê aqui no Centro-Oeste pegamos 41, 42 com sensação de 45, sei lá. Você vê em tudo que é lugar do mundo, não falta ao Brasil, por exemplo, uma posição mais agressiva, mostrando isso. Olha, nós estamos fazendo a agricultura com pecuária, nós estamos fixando, aumentando o teor de matéria orgânica no solo, cada 1% de matéria orgânica equivale a tantas toneladas de carbono que saiu da atmosfera, que ficou no solo. Nós temos uma microvida no solo porque, que transforma. Nós estamos usando hoje, vocês têm colegas de vocês, como o Éder Martins, lá de Brasília, usando remineralizadores, rochas locais, para você não ter que gastar o diesel para levar e tal. Você tem hoje uma série, mas não faltaria uma estrutura mais agressiva, tanto para levar ao pecuarista essas informações, como mostrar ao mundo. Com a saída da Inglaterra, da União Europeia, tem algumas trades trazendo gente aqui no Brasil para conhecer, especialmente Mato Grosso. Eu tenho um colega, um amigo meu, que tem fazenda lá, recebeu uma equipe de jornalistas britânicos, que os caras ficaram de boca aberta quando viram o modelo de produção deles. Colhe a soja, planta braquiária, ou seja, isso não está faltando para melhorar nossa imagem lá fora e nós reputarmos um preço melhor? Sim, sem dúvida nenhuma. E isso tudo passa, primeiramente, por ter os indicadores de sustentabilidade, né? Eu acho que esse ainda é um caminho que a gente ainda precisa evoluir, né? Como é que eu avalio a sustentabilidade dos sistemas de produção? Através de indicadores que reflitam aquilo que mercado e investidores querem conhecer sobre a nossa pecuária. Começa por aí, né? Estamos avançando em projetos nesse sentido, de dizer assim, quais são os indicadores que nós temos que ter, que atendam e que comprovem que a pecuária brasileira é sustentável, no aspecto econômico, no aspecto ambiental e no aspecto social, né? Esse é o primeiro ponto. No momento que a gente consegue fazer essa leitura de que indicadores nós precisamos medir e precisamos atestar, né, e mostrar para o mundo, bom, aí nós estamos do outro lado, né? Aí contra fatos não existem argumentos. Eu acho que eu sou dessa teoria, né? Não adianta a gente ficar só no blá blá blá. A gente tem que provar, mostrar, né? Botar o preto no branco. A nossa pecuária é assim, nossos indicadores são esses, aquela fazenda é sustentável, aquela outra fazenda não é. Para aquela fazenda ficar sustentável, ela tem que mexer em tal e tal e tal ponto. Isso são guias, são parâmetros, né, que vai balizar o comportamento dos nossos sistemas de produção e a forma como a gente vende a nossa imagem lá fora. E o outro ponto que eu acho fundamental, que o João tocou, que é a questão assim, de como fazer com que esse conhecimento ganhe escala, né, e que chegue nos sistemas de produção, né? Hoje aí nós temos em torno aí de 15, 17 milhões de sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta no Brasil. A estimativa da rede LPF aí é que até 2030 aí nós tenhamos em torno de 30 milhões de hectares de integração lavoura, pecuária, floresta, né? Bom, mas algum país do mundo vai ter um sistema assim? Não. Não vai. Não vai. Isso seria um grande diferencial. Exato. Para o Brasil. E isso, assim, que a terceira onda da pecuária, né, que a gente costuma chamar, a gente deu esse conceito aí para o que vem pela frente, a terceira onda da pecuária, ela vai ser muito em cima da intensificação dos sistemas de produção. Sistemas intensificados, de ciclo curto, de fluxo contínuo, que gere padronizações de carcaça, que atendam mercados de alto valor agregado. Essa vai ser a pecuária para os próximos 20 anos. E o Centro-Oeste vai ter assim, um diferencial muito grande que ainda a gente está recém-engatinhando, que é a associação da pecuária de corte, da cadeia da carne bovina, com a de etanol de milho, né? O etanol de milho, ele gera resíduos. Gera os coprodutos, o DDG tem um alto valor proteico, muito utilizado nos Estados Unidos, praticamente, o confinamento, semi-confinamento dos Estados Unidos é em cima do DDG, né? E aí imaginem só todo o que a gente pode gerar, uma cadeia limpa, né, de etanol de milho com um subproduto que vai intensificar uma pecuária de corte, que
tu vai ter necessidade também de ter floresta para produzir biomassa para as indústrias de etanol de milho. Olha o círculo virtuoso que isso cria aí para o centro-oeste brasileiro, né? E isso tem um potencial de revolucionar a nossa pecuária de corte aí para os próximos anos. Bom, eu vou para um intervalo comercial. Na sequência, eu volto com o Dr. Guilherme Malafaia, pesquisador do Centro de Inteligência da Carne da Embrapa, com João Pedro também. E o nosso assunto é por que a carne brasileira no mercado internacional tem valor bem menor do que a carne dos nossos concorrentes. Daqui a pouco nós voltamos. O Zebu para o Mundo de hoje fala por que a carne brasileira tem valor no mercado internacional bem abaixo do valor da carne dos nossos concorrentes. De 27% até 41% a menos. Por que isso acontece? Conosco o pesquisador do Cicarne, que é o Centro de Inteligência da Carne da Embrapa, o Dr. Guilherme Malafaia, e nós temos também participação especial do nosso comentarista e analista João Pedro Cuti Dias. O Guilherme é também consultor do Banco Mundial. Queria saber, Guilherme, quais informações você tem levado para o Banco Mundial sobre o nosso sistema de produção e o que você traz do banco para aplicação aqui no Brasil. Seria essa revolução que você acabou de citar? Não, o banco prevê também essa revolução na pecuária de corte do país? Sem dúvida nenhuma. Um dos grandes postulados aí, né, da FAO, do Banco Mundial, é justamente os sistemas sustentáveis, né, de você promover cada vez mais o agronegócio sustentável ao longo do mundo, né? E essa troca de experiência, né, de conhecer colegas de fora, de conhecer realidades de outros países e poder levar a nossa, isso é muito rica, né? Faz a gente abrir os horizontes, aí também nos permite, assim como outros colegas têm assentos em outros organismos internacionais, de levar a imagem, né, que a nossa pecuária de corte tem aí. Então é um trabalho de formiguinha, né, cada um fazendo a sua parte. Acho que o mais importante de tudo é a gente mostrar o que a gente tem de positivo, né, que é muito maior do que aquilo, né, dos eventos que acontecem e que são expostos na mídia e que muitas vezes, né, prejudicam, maculam a imagem do agronegócio brasileiro, né? Agora, a gente já sabia, né, João Pedro, que o valor da carne brasileira é menor do que o Uruguai, por exemplo, na Cota Hilton. Claro. Agora que o Cicarne divulgou esse estudo, houve uma surpresa, parece que maior. Por que esse estudo trouxe tanto questionamento para o setor? Não conheciam a realidade, será? Não, a gente sempre falou disso. É que aqui, quando sai uma matéria, né, de fato ela impacta, e a gente teve muito cuidado na hora de escolher o título desse boletim, porque a gente queria de fato impactar, né, e mostrar a real situação, né. Até eu brinquei com os meus colegas, na hora que a gente estava finalizando o boletim, eu falei, somos o maior produtor de carne barata do mundo. E de fato, essa informação é justamente assim para promovermos, qualificarmos a discussão, né, do porquê. E aí foi o tema, né, do boletim seguinte, nossa publicação dos nossos boletins, eles são semanais, né, e a repercussão que deu foi muito bacana e que nos estimulou a fazer o boletim seguinte, né? O Brasil, ele conseguirá atingir o mercado gourmet, né? Essa foi o questionamento, né? Que eu acho que esse grande movimento aí que a gente tem que ter em vista aí para os próximos 20 anos, né? Agregar valor, capturar valor, tentar entrar nesse mercado premium, nesse mercado gourmet, principalmente
ocupando aí um espaço deixado, né, pelos nossos irmãos, os argentinos, né, porque por vários problemas internos que eles tiveram, deixaram esse espaço no mercado internacional, né, no espaço gourmet. Então, acho que o Brasil precisa aproveitar aí esse espaço e garimpar, né, o seu share aí nesse mercado, principalmente a região sul do Brasil, que tem uma pecuária muito parecida com o Uruguai, com a Argentina, em função, né, do tipo de pasto, em função da genética dos animais, que são predominantemente europeus. Isso tem um apelo notável lá fora, né, e temos que explorar isso, né. E também puxando aqui para o nosso Brasil Central também, né, estamos trabalhando aí com zebuínos já super precoces, não deixam nada a desejar em termos de qualidade aí para os europeus. Logicamente, claro, o gado europeu ele tem toda a fama, toda a reputação, né, de ser uma carne de melhor qualidade, aceitada e demandada pelos mercados que pagam melhor, né. Mas você veja bem, o Brasil hoje, o que o Brasil trabalha, exporta em termos de carne premium, gourmet, é a nossa cota Hilton. O que é? A cota Hilton do Brasil é 10 mil toneladas por ano, né? E não fecha. Não fecha, que é o pior. Né? Então, assim, é um trade-off aí, né? Você diz assim, poxa, ao mesmo tempo assim, você precisa melhorar a qualidade da carne, mas você tem a possibilidade e muitas vezes não atinge, né? O que explica isso? Né? Então, quer dizer, nós temos um espaço grande, né, João Pedro? Mas eu acho que agora com a entrada da China, a China está fazendo isso sem muita burocracia, porque o pecuarista reclamava que as exigências eram tão grandes, tão difíceis, criavam tantas dificuldades, que desanimava o produtor se habilitar. Hoje, com a China abriu esse mercado, ele não é mais 10 mil toneladas, são 500 mil de toneladas de carne. Então já deu um outro impacto. Exato. Só para complementar o que tu estava falando, o Prêmio Nobel da Paz saiu hoje para a ONU no setor de combate à fome no mundo. Sim. Então, eu acho que isso é importante, o mundo inteiro está acordando para isso. E quando você olha daqui para frente, o cenário, isso que eu acho que era importante essa mensagem que você pudesse passar para aquele senhor e aquela senhora que estão nos assistindo. Como é que você vê dos próximos anos, já que todo mundo fala que o Brasil vai ser o grande responsável por atender a necessidade maior de grãos no mundo, e aí é soja, milho e outros grãos, como também a necessidade maior de carnes, e a carne bovina que nós estamos falando hoje. Sem dúvida. Tem as estimativas da Embrapa e do Ministério da Agricultura, que hoje nós estamos aí exportando em torno de 9 milhões e 800 toneladas de equivalente carcaça, né? A previsão é para os próximos 10 anos que isso pule para 11 milhões e 800, num limite superior aí, 14 milhões de toneladas de equivalente carcaça. Então, assim, hoje o Brasil... Produção ou exportação? Exportação. Do complexo? Desculpa. Produção. A produção. 2 milhões e 400. Perfeito. Então, veja bem, assim, olha, isso assim, não explorando todo o potencial que nós temos ainda de intensificação da nossa pecuária de corte, como o exemplo que eu dei assim, no bloco passado, dessa associação aí com a utilização de DDG, por exemplo, que isso pode fazer uma revolução na nossa pecuária de corte. Né? Essa revolução, que você já mencionou aqui, ou seja, os parâmetros de produção tem que ter sustentabilidade, acima de tudo, qualidade, lógico. Sim. Agora, o pecuarista corre o risco, aquele tradicional, corre risco de deixar a atividade se não chegar a esse nível exigido? Sem sombra de dúvidas. No estudo que divulgamos da semana passada na Expo Inter, documento de visão 2040 para a cadeia da carne, das mega tendências que nós divulgamos no trabalho foi a exclusão de quase 50% dos pecuaristas aí nos próximos 20 anos, né? A pecuária de corte dominada por grandes players, por mega fazendas, capazes de dar a resposta em termos de utilização de tecnologias, né? E capazes de dar resposta em termos de eficiência produtiva.
e capaz de dar resposta a todos os atributos extrínsecos que serão exigidos da pecuária de corte, em termos de sustentabilidade, em termos de rastreabilidade, em termos de bem-estar animal, em termos de redução de emissões de gases de efeito estufa, enfim, numa leitura mais ampla, mais sintética, aí, essas mega fazendas elas têm a capacidade de ser mais biosseguras para a produção de alimentos, que vai ser muito exigido, né, no pós-pandemia. E isso, logicamente, vai fazer, existe um movimento natural de êxodo rural, é só pegarmos aí os últimos 20 anos do IBGE, 1,5 milhão de produtores saíram da atividade, né, e isso tende a se acelerar nos próximos anos, né. Muitos pecuaristas vão sair da pecuária e ir para a agricultura, em função de ciclos mais curtos, de uma maior rentabilidade, apesar de ter um risco maior, né, de não estar numa dependência de poder, né, de relação de poder com a indústria, né. O pecuarista ele é o tomador de preço, né, e a indústria frigorífica ela é concentrada, né. Então esses movimentos, aliados a uma maior exigência, né, do mercado consumidor, né, digamos assim, no pacote tecnológico que precisa ser inserido no sistema de produção, para que você tenha um produto que atenda esse alto grau de exigência, é um movimento natural aí que vai acontecer. São cenários, né? Cenários podem ocorrer, podem não ocorrer. O importante de tudo é que a gente acendeu a luz amarela para o setor, né? Como que esses pecuaristas podem não serem excluídos da atividade? Estávamos conversando aqui no intervalo, através da união, da associação. Eu queria que você falasse da importância das cooperativas para isso. O João tem uma pergunta, a gente vai para o intervalo, na sequência você, por favor, responde. Você, Malafaia. Nós aqui divulgamos sempre os dados do GPB, do Grupo de Pecuária do Brasil, que recebe informações dos pecuaristas. É um nicho. O que chamou a atenção nesse último, que apenas 1% dos produtores argumentou que alimentou o gado só no pasto. E o resto, você tem um número muito grande de semi-confinamentos, maiores do que o confinamento tradicional. Sim. Ou seja, não seria um dos caminhos o produtor se organizar e trabalhar no semi-confinamento, que qualquer um pode fazer, botar uns coxos no meio do campo lá, alimentar o gado e aproveitar melhorar a sua pastagem, fazer rodízio, enfim, usar o pacote que vocês têm, era uma maneira deles sobreviver no processo. Perfeitamente. Dá licença, podemos ir para o intervalo comercial na sequência? Então nós voltamos já com o Guilherme Malafaia, pesquisador do Sicarne, que é o Centro de Inteligência da Carne da Embrapa, com esse tema, a qualidade da carne, aliás, não qualidade, o valor no mercado internacional da nossa carne, bem abaixo do que o valor da carne dos nossos concorrentes, segundo um estudo divulgado recentemente, que chamou a atenção de todo mundo, o estudo do Sicarne. Nós já voltamos já. O Zebu para o Mundo de hoje recebe o pesquisador da Embrapa. Ele integra o Centro de Inteligência de Carne da Embrapa, o Sicarne, o Guilherme Malafaia. Nós também contamos com participação especial do nosso comentarista e analista João Pedro Cuti Dias, que deixou uma pergunta antes do intervalo. Se a tendência da pecuária de corte agora vai ser a do semi-confinamento, não é, João Pedro? Mais semi-confinamento do que o próprio confinamento e do que a própria engorda a pasto. É um dos caminhos, né, Malafaia? Para o pecuarista, você pode manter 20, 30 cabeças suplementando e aquele animal, aquela vaca vazia, aquela novilha e tal, ele ter uma condição dele agregar valor naquele animal dele, reputar um preço melhor e, consequentemente, melhorar a sua rentabilidade. Claro. Não, eu concordo plenamente com o que o João comentou. É possível a gente ter somente a pasto, né, por mais que você
trabalhe, um pasto de boa qualidade, você ter essa capacidade de oferta o ano todo para esse animal. Você tem que entrar com fontes externas de suplementação, né, para que você possa fazer com que esse ciclo de cria, recria, engorda, ele vá diminuindo aí ao longo do tempo, né? E aí a suplementação, ela se torna extremamente essencial, ela se torna, claro, somente a suplementação não resolve, você tem que trabalhar todo o pacote, você tem que trabalhar a genética, você tem que trabalhar, né, a saúde do animal, né, o tripé esse aí, para que você possa, então, promover essa redução aí de ciclos e essa intensificação. Mas, sem dúvida nenhuma, o semi-confinamento é uma das estratégias aliadas ao, né, a melhoramento de forrageiras, manejo de pastos, a saúde, a genética, você conseguir promover uma pecuária de ciclo mais curto, né, que é o nosso grande desafio, né, aí para os próximos anos, né? Por favor. Como é que o Sicarne vê a iniciativa dos grandes frigoríficos de anunciar programas para a Amazônia, na região amazônica, né? Pecuaristas têm que fornecer seu produto dessa maneira, daquela outra maneira. Como é que o Sicarne vê essa interferência da grande indústria? Eu acho que isso é apenas um reflexo do mercado, cada vez mais exigente, cada vez mais preocupado com a transparência desses processos. Eu acho que é muito bem-vindo, né, pro setor. É um caminho sem volta, não adianta, né, nós queremos lutar contra a maré. Cada vez mais vão ser exigidas a rastreabilidade, não somente a rastreabilidade no sistema de produção, mas uma rastreabilidade de ponta a ponta na cadeia. Hoje a nossa rastreabilidade, basicamente, ela chega até a desossa, né, e da desossa até chegar ao consumidor, né, como é que a gente faz esses processos, né? Então, o setor tende a passar aí por uma grande transformação nos próximos 20 anos, através de tecnologias digitais, né, de você trabalhar com embalagens inteligentes que te permitam, né, você rastrear esse processo, levar informação ao consumidor, capturando valor com isso, né? Então, esse processo de transparência, de novo, ele é fundamental. Cada vez mais, e repito, a gente não tem por que estar escondendo, né, o que a gente faz em termos de pecuária no Brasil, muito pelo contrário. A gente tem que, né, cacarejar mais, né, e mostrar, né, tanto de exemplo bacana que a gente tem na nossa pecuária de corte. Não temos que ter medo de mostrar, né, o quão transparente e confiáveis são os nossos processos produtivos na pecuária de corte. Não é o momento da cadeia também trabalhar mais integrado? Vamos pegar dois exemplos que nós sempre estamos reputando aqui, mostrando o Uruguai e a Austrália. O Uruguai faz um trabalho permanentemente mostrando a carne deles, brigando, e parece que há uma união de toda a cadeia, né? As empresas de insumos, o pecuarista, o frigorífico, o exportador. E a mesma coisa o Uruguai, a Austrália também. Será que não está faltando no Brasil um movimento igual a esse, que a cadeia ela pode brigar, quebrar o pau em alguns momentos com o frigorífico e tal, com o produtor, mas no geral vocês têm muito mais fatos positivos para gerar quando trabalhar integrada a cadeia. Guilherme, um minuto, por favor, para a gente concluir o programa. Sem dúvida nenhuma, concordo plenamente. Aí precisamos trabalhar numa cadeia de uma forma muito mais organizada do que somos hoje, para todo mundo estar dialogando, falando aí, né, a mesma língua, na mesma sintonia, né? De tudo que nós falamos aqui, eu acho que assim, a nossa aposta é que teremos aí um movimento muito grande na pecuária nos próximos 20 anos. Eu acho que o Brasil aí tem todas as condições, um cenário positivo para a pecuária nos próximos 20 anos. Apostamos aí numa pecuária mais tecnificada, mais intensiva, gerando produtos aí de melhor qualidade. O Brasil ocupando espaços aí tanto como um exportador em termos de quantidade e de qualidade, exportando genética, exportando assim produtos de alto valor agregado, né? E seremos uma referência, não somente pelo nosso gigantismo, né, mas também por trabalharmos, né, a qualidade do nosso produto e conseguirmos, a partir disso, sermos não somente o maior exportador de carne, mas ser o maior exportador de carne bem paga do mundo. Tá certo. João, obrigado. Guilherme Malafaia, também muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar com vocês. Que bom. Enorme sempre.
Zebu para o Mundo fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Sempre às 10h45 da manhã, no horário de Brasília, de segunda a sexta, aqui no Canal do Boi. Você pode rever essa entrevista do Guilherme Malafaia nas nossas mídias sociais, no Facebook e também no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com Agenda de Leilões.